beleza? Então, aqui é o professor de História, Diego Novaes, e na aula de hoje nós vamos estar falando de História do Brasil, tá? Mais precisamente o século XVIII, que é o período do ciclo do ouro. Essa videoaula vai ser dividida em duas aulas, então na primeira parte, tá, dessa videoaula, nós vamos estar falando sobre a descoberta do ouro e as principais formas de tributação e administração colonial nesse período do ouro do Brasil. Então, vamos lá? Então, pessoal, antes de nós começarmos o conteúdo de fato, vamos procurar entender as habilidades e competências que nós vamos estar trabalhando, tá, no decorrer deste conteúdo. A competência específica é analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações. Tá? Isso, então, é uma competência que nós vamos analisar e nós vamos identificar no decorrer do conteúdo. Habilidade: comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de um território, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes, como grupos sociais e culturais, impérios, estados nacionais e organismos internacionais, e considerando os conflitos populacionais, internos e externos, a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. Então, tudo isso nós vamos estar identificando aí no decorrer deste conteúdo, certo? Então, agora vamos partir para o conteúdo, beleza? Então, pessoal, para nós começarmos a nossa aula, nós precisamos entender a situação portuguesa no século XVIII. Olha só, para começar, vamos lembrar de algumas coisas. Que a economia portuguesa ela estava centrada na exploração do açúcar do Nordeste. E isso foi até meados do século XIX, tá? Depois que veio o café, aquela coisa toda. Então, além disso, as finanças portuguesas estavam arruinadas pelo fim da União Ibérica, que foi a separação de Portugal e Espanha, a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, lá de Pernambuco, e a concorrência do açúcar antilhano. Lembrando que quando os holandeses foram expulsos de Pernambuco, os holandeses começaram a produzir açúcar nas Antilhas, ali na região do Caribe e na América Central. Então, o açúcar brasileiro ele desvaloriza 50%, ele perde 50% de valor de mercado. Além disso, dessa grave crise econômica, ainda Portugal estava se reestruturando politicamente e a Espanha ainda representava uma ameaça à soberania portuguesa. A Espanha poderia invadir Portugal e restabelecer a União Ibérica a qualquer momento. Então, a situação portuguesa no século XVIII não era das melhores, tá? Mas só que esse cenário, com o passar do tempo, vai mudar. Mas antes de mudar, ainda vai ficar um pouquinho pior. E nós vamos ver isso no nosso próximo slide. Então, pessoal, como eu havia dito no slide anterior, a situação de Portugal ia ficar muito pior. Então, e isso foi devido ao Tratado de Methuen, assinado em 1703, que foi um acordo assinado entre Portugal e Inglaterra. Mas, afinal de contas, o que foi esse contrato? Esse contrato, antes de tudo, ele vai selar oficialmente a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. E olha só, por quê? Porque esse acordo que eles vão fazer é o seguinte: a Inglaterra venderia tecidos, produtos manufaturados, sem qualquer tipo de taxa alfandegária, enquanto que Portugal teria preferência na venda de vinhos para a Inglaterra. Isso com uma taxa mais reduzida, ou seja, os vinhos portugueses seriam mais baratos. Então, olha só a diferença. Vinho, tecido, produto manufaturado. Então, e o tratado ainda previa o seguinte, que Portugal não poderia ter fábricas manufatureiras em todo o seu território. Então, esse acordo ele vai ser totalmente prejudicial a Portugal, porque vai impedir o desenvolvimento manufatureiro de Portugal no início do século XVIII. Então, pessoal, aqui nesse mapa nós podemos observar a expansão bandeirante. Vamos olhar aqui, ó, a linha, né, de Tordesilhas e os tipos de entradas bandeirantes. Essa da linha vermelha aqui é de caça ao indígena, que era de apresamento. Essa que era de exploração, tá? E o sertanismo de contrato. Nós tínhamos então esses três tipos de bandeiras.
Olha só, muita gente escreve e fala que graças ao Bandeirante o Brasil é do tamanho que é hoje. Foi um dos fatores, porém a gente não deve exaltar toda essa questão, porque se nós formos olhar o lado da história da expansão Bandeirante, está envolvido perseguição, escravização, morte. Então eles massacraram totalmente os indígenas também, principalmente os indígenas já catequizados das missões, que era o alvo preferido deles. E essas expansões bandeirantes resultaram o quê? No encontro, né, do ouro no território brasileiro. Então, pessoal, como eu havia dito no slide anterior, a questão dos bandeirantes indígenas, os bandeirantes eles são associados ao heróico alargamento da fronteira do Brasil, porém isso é uma visão que deve ser questionada. Eles atuavam como um braço armado, perseguindo tribos indígenas para escravizá-las, atacando quilombos, perseguindo escravos fugidos e explorando o interior do Brasil em busca de riqueza. Os bandeirantes eles entraram em conflito diversas vezes com os povos indígenas, principalmente os agrupamentos jesuítas, que eram chamados de missões, como eu falei no slide anterior também. As missões que se organizavam inicialmente nas proximidades de São Paulo, mas como consequência dos ataques bandeirantes, acabaram se desenvolvendo no sul do país e na região do atual Uruguai, os 7 povos das missões, região do Sacramento, ali na região sul do país. Então, pessoal, aqui nesse mapa nós vamos entender o seguinte: essas áreas em laranja, avermelhado, nós temos aqui as áreas auríferas no Brasil. Foram as áreas onde foram descobertas o ouro. Muita gente, então quando o ouro foi descoberto, muita gente veio para o Brasil, houve uma verdadeira corrida do ouro. E quase todas as pessoas se dedicavam à mineração, abandonando as outras atividades. Então, você precisava de comer, a comida era escassa. Você precisava de roupa, ferramenta, então tudo isso era muito escasso. E logo, então, custava muito caro e o pagamento era feito em ouro. Então, nós vamos ter um tipo de desenvolvimento econômico interno. Então, a falta de mercadorias nas minas, os produtos tinham que ser adquiridos de outras regiões. Igual, por exemplo, as mulas que serviam para poder o transporte de ouro vinham da região sul do país. E essas mulas eram guiadas por tropeiros até essa região das minas. Já fizeram associação? Feijão tropeiro? Então, o feijão tropeiro ele se inicia nessa formação aqui. Os tropeiros, durante a caminhada, a viagem até a região das minas para poder vender as mulas, faziam esse tipo de alimentação. E o feijão tropeiro ele tem uma mistura totalmente brasileira, porque ele reúne os 3 principais grupos étnicos de formação do Brasil, que é o europeu, o português e o africano. Então, em 1700 nós vamos ter a Guerra dos Emboadas. A Guerra dos Emboadas, na língua indígena, emboada é forasteiro, ela aconteceu devido à disputa pelo direito de exploração do ouro, entre o bandeirante, que se julgava, eu que encontrei, eu tenho o direito de explorar, e os demais colonos que chegavam de várias regiões nas Gerais. Nesse conflito, nós vamos ter a vitória dos emboados, então os bandeirantes vão se interiorizar ainda mais, onde eles vão encontrar ouro na região de Goiás e vão se fixar por ali. Então, pessoal, diante dessa nova riqueza que foi encontrada no Brasil, Portugal, claro, precisava arrumar uma forma de administrar toda essa riqueza. Alguns historiadores, inclusive, dizem que aqui no Brasil foi extraído 300 vezes mais ouro do que em toda a América espanhola, tá? Mas isso aí são algumas informações, tá? Então, como que funcionava essa administração e exploração do ouro? A fiscalização portuguesa ela vai ser bastante rígida, com a aplicação de altos impostos e a divisão das áreas auríferas em datas, como se fosse uma espécie de lotes. E as formas mais comuns de exploração era a grande exploração, que eram as lavras, utilizando mão de obra escrava, é como se fosse uma grande empresa, e a pequena exploração,
que era faiscação, que era mão de obra livre. Às vezes até a própria pessoa, o dono, trabalhava sozinho ali. Então eram essas duas formas. A informação que eu falei sobre de ter sido extraído 300 vezes mais ouro no Brasil do que em toda a América Latina, de toda a América Espanhola, e isso que foi contabilizado, fora o contrabando, que havia diversas formas de contrabando. Então, eu acho que a maior herança que os portugueses deixaram para o Brasil foi sobre como cobrar impostos, né? Porque hoje o Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo. Mas ó, de onde que vem isso? Cara, forma de tributação. Os portugueses criaram a Intendência das Minas, que era a arrecadação de impostos e fiscalização da extração aurífera, tá? A criação de impostos, nós vamos ter o quinto real, que de 100% daquilo que você teria extraído da data, eles vão quintar, ou seja, tirar a quinta parte, o 20%, a captação, que você pagava 17 gramas de ouro por pessoa, tá, que trabalhasse nessas datas. Mas e se eu não tivesse ninguém para trabalhar, se fosse eu mesmo? Você pagava por você mesmo, 17 gramas de ouro por cada pessoa que trabalhasse, mesmo que essa pessoa fosse você mesmo. Então você pagava para trabalhar. É muito diferente de hoje, né? Casa de fundição. O ouro só era válido se ele fosse transformado em barra, fundido e colocado selo real. Então, essas eram as principais formas de tributação. Além disso, nós vamos ter a derrama, que era a cobrança compulsória. Não arrecadou a arroba estipulada, os fiscais entravam na sua casa, pegavam tudo de valor até completar a meta estipulada. Uma das formas de cobrança que existia, lembram do termo Santo do Pau Oco? Então, esse termo ele vem dessa época, porque as pessoas, utilizando a questão da fé, faziam santos de pau oco e escondiam ouro dentro dessas imagens. Então era uma das várias formas de contrabando criadas pelos mineradores como forma, né, de esconder o ouro. Aqui nós temos, né, as formas de tributação, como eu já havia dito, o quinto, né, que eram os 20%, a captação, que era o imposto sobre o número de escravos, e a derrama, né, que não era, né, um imposto, mas a cobrança através da força do quinto atrasado, e até bater a meta eles pegavam tudo de valor e mandavam, né, para Portugal todo esse valor. Claro que também vários fiscais do rei contrabandeavam esse ouro também. Além da Guerra dos Emboados, né, nós vamos ter o conflito de Filipe dos Santos, que foi um levante que aconteceu em 1720 em Vila Rica, foi liderado, né, pelo próprio Filipe dos Santos contra a cobrança do quinto. Tá? Esse movimento ele foi rapidamente reprimido pelas tropas da metrópole e seu líder morto e esquartejado. No primeiro momento, claro que houve toda uma armação. O cara chegou com um monte de gente na porta do intendente das minas, tá? Que era uma espécie de governador. Chegou, olha só, tá muito caro e isso, vão abaixar o preço, vão abaixar o imposto, que não tá dando não, o governador no primeiro, não, isso mesmo, vamos conversar, tal. Aí na primeira oportunidade prenderam o Filipe dos Santos e ele acabou sendo morto e esquartejado para servir de exemplo para os demais. Então, pessoal, além da descoberta do ouro no Brasil, até hoje o Brasil é um dos maiores produtores de ouro do mundo, nós vamos ter também a descoberta dos diamantes. Então, só para a gente entender a questão dos diamantes, o Brasil também, até hoje, é um dos maiores produtores de diamante do mundo, que até então o diamante ele só era encontrado em pequenas quantidades na região de Goa, na Índia, e esse diamante era comercializado pelos portugueses. O Brasil, então, se torna no primeiro, tá, produtor de diamantes do mundo, um posto que ele ocupa até hoje, tá, sendo um dos maiores produtores de diamantes do mundo. Essa região aqui, ó, de Diamantina, tá? Essa região aqui, ó,
Essa região onde vai ser encontrada, né, onde deu origem à chamada Chapada Diamantina, essa região onde vai ser encontrados os diamantes, tá? Por isso até mesmo o nome. Então, a fiscalização sobre o diamante ela era ainda mais rígida do que o ouro, tá? Nós vamos ter a formação de um estado dentro da colônia, tá? As pessoas, inclusive, só entravam e saíam dessa região somente com autorização do administrador do local. E essa era uma região ligadamente à autoridade de Lisboa, lá de Portugal. Então, o Brasil, nesse momento, ele volta a ser a galinha dos ovos de ouro, tá? de Portugal. Então, pessoal, chegamos aí ao fim da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido o conteúdo, tá certo? E na nossa próxima videoaula nós vamos falar sobre a sociedade do ouro e as mudanças sociais e culturais que vão ocorrer com a descoberta do ouro, beleza? Então, pessoal, até a próxima.